que bom você estar aí hoje! Nós estamos aqui direto da Combrafarma, a 8ª edição do Congresso Brasileiro de Varejo Farmacêutico, o maior congresso gratuito. Vem com a gente conhecer tudo sobre varejo e tudo sobre o mercado farmacêutico. Vamos lá? Vamos entrar então em Trade Marketing e Gerenciamento de Categoria, voltado para o aumento de vendas. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Carla Bovo Bartolo, eu sou farmacêutica, como várias das pessoas que estão me ouvindo também. Eu sou fundadora da Germinar Consultoria, já trabalhei no mercado de varejo farmacêutico das grandes redes, das pequenas redes, em franquia, trabalhei também na indústria, na distribuição e também trabalhei no associativismo. Ótima oportunidade para que a gente troque ideias e que eu passe muita informação para vocês dessa área de trade marketing, principalmente de gerenciamento de categoria. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa ser 5 estrelas nessa área e é importantíssimo que a gente conheça alguns detalhes que são fundamentais para o negócio. Vamos lá? Trade Marketing. Então, quando a gente fala de Trade Marketing, a gente fala de uma área que ela está entre o marketing e vendas, ou seja, ela é direcionada para um aumento de vendas efetivo. Sendo assim, vamos entender o que é Trade Marketing? Trade Marketing é a prática focada nos canais de distribuição, que tem como prioridade atender as demandas específicas do shopper no ponto de venda. Realmente é o conjunto de práticas planejadas e executadas. Então, planejamento tem muito a ver com o Trade Marketing. As ações planejadas e executadas, elas precisam ter uma interação. E por isso que é muito importante todos vocês terem, sim, um departamento de Trade Marketing para que a gente consiga estar executando todas as ações. Muitas vezes é chamado de marketing na sua empresa, de apoio a vendas. Não precisa ser chamado efetivamente de Trade Marketing, mas você precisa ter essas pessoas para conduzir o trabalho. Uma outra coisa bastante importante, que ela é executada pela indústria e pelo varejo, as ações, e com o objetivo de aumentar as vendas e otimizar a atuação dos canais de distribuição e rentabilizar seu negócio. E essa é a grande dica. Quando você fala sobre Trade Marketing, é uma oportunidade de fazer ações ganha-ganha entre você, seu fornecedor, seu cliente final, ação realmente de 360 graus voltada para o varejo. Vamos lá? Sendo assim, existem muitas oportunidades dentro dessa área. E uma das oportunidades fundamentais que estão dentro dessa estrela de 8 pontas aí é o comprar bem. É fundamental a gente comprar bem para que a gente possa expor bem os produtos, para que a gente tenha o produto certo, no momento certo, na hora certa, né, na loja e atendendo todos os desejos dos nossos clientes com um preço justo e adequado para aquele brick, para aquele conjunto de CEPs onde eu estou localizado. Ajuste de estoque é fundamental, principalmente no momento de hoje. Então é fundamental a gente não ter excessos, né, e trabalhar muito justinho com a demanda. Uma outra coisa bastante importante é o acerto de mix. Eu preciso ter um mix adequado para o local onde eu estou, de acordo com a necessidade do shopper, do cliente, né, do consumidor que visita a minha loja. Organização das categorias é fundamental para que a gente organize todo o nosso processo e principalmente a jornada do cliente. Acerto de layout também muito importante para que a gente trace os nossos desafios dentro da loja e a gente consiga vencer todos esses desafios também muito focado na jornada, no ticket médio e no aumento das vendas da loja. E a jornada do cliente? A jornada do cliente tem que ser sensacional. Ela precisa ser muito especial na sua loja. Então, para que ela seja marcante e que dê resultados em vendas, é muito importante que a gente observe todos os detalhes. Atendimento ao cliente, hoje é fundamental. Nós estamos testando um novo formato, que é o formato digital. Então hoje nós não vamos migrar tudo para o digital, nós também estaremos no físico. Então é muito importante o físico e o digital andarem juntos e por isso que o atendimento ao cliente é tão fundamental. E fluxo de caixa é fundamental para que tudo isso dê certo. Então vamos lá? Vem comigo, ó. Para que a gente fale de gerenciamento de categoria, a gente tem que entender primeiramente esse termo,
Vamos entender juntos? Gerenciamento por categoria, que é chamado GC. É uma técnica com a função de orientar grupos de produtos derivados e complementares. Opa, o que é isso? Complementares, shampoo, condicionador, creme de pentear, então um complementa o outro. Ou podem ser derivados também, onde você está dentro de uma categoria como o higiene bucal, onde você tem lá o antisséptico e assim por diante. Então a gente consegue fazer um trabalho muito focado com o processo de gerenciamento de categoria até a implementação final, revisões de categoria e assim por diante. Sua finalidade é definir categorias de produtos que atendam às necessidades de higiene e limpeza, cosméticos, medicamentos isentos de prescrição, por exemplo, gerenciá-las de forma estratégica. Isso é fundamental. Processo de gerenciamento de produtos realizado entre indústria e varejo também é chamado de gerenciamento de categoria. E, resumidamente, então, são os planogramas feitos após a análise de comportamento do shopper e estratégias de venda. Então, é fundamental que a gente consiga entender esse ciclo aqui que pode potencializar muito o seu negócio. Então, a primeira coisa que você tem que ver no seu negócio é definir a categoria. Após isso, o papel da categoria dentro do negócio, a avaliação da categoria. Estipular metas específicas que você vai estar fazendo acompanhamento após a organização desse processo. Elaborar estratégias onde possa potencializar a venda de itens dessa categoria, que é a venda de espaços, é colocar material de merchandising e criar estratégias para que essa categoria aumente a venda. Táticas da categoria, que tem tudo a ver com planograma, organização dos produtos e fazer com que o cliente tenha a pega mais efetivada. O que seria a pega? É realmente o cliente vai fazer a pega do produto na seção e ele consegue estar comprando outros itens dentro dessa seção e que são complementares. Implementar a categoria. É muito importante que você tenha todo um cronograma de implementação, um fluxo de organização e principalmente o planograma bem desenhado para que você consiga estar fazendo a implementação de todo esse processo por categoria. E além de tudo, sempre fazer a revisão dessa categoria, revisitar. Hoje, nós precisamos atuar no ponto de venda, fazendo todas essas revisões e para isso a gente precisa colocar os indicadores e colocar toda a gestão de categoria a favor das suas vendas. Vamos juntos? Para isso, eu preciso analisar 3 pilares financeiros importantes. Primeiro, para que eu faça uma boa gestão de categoria, organize a loja de uma forma eficiente, eu preciso analisar quais são os produtos desse mix. E para isso eu preciso classificação das curvas. Então, classificar a curva de forma efetiva. Então, cada produto tem a sua classificação. Compras equilibradas e estoque. Esses são os 3 pilares mais importantes do fluxo financeiro do seu negócio. Então, vamos lá? Vamos entender cada um deles? Então, classificação de curvas. É muito importante você classificar as curvas e para que você tenha o sinal verde aí e trabalhe com essa classificação também nas compras. Então, eu vou comprar sempre produtos de curva A, B, C, mas eu vou dar prioridade para os produtos de curva A e B, vou dar muito mais atenção para esses produtos. Por quê? Porque 20% do seu estoque representa 70% do seu faturamento. Então, é fundamental que você tenha um retorno efetivo do seu faturamento. Então, a preocupação com os produtos de curva A é fundamental para o seu negócio. Então, separar em curvas e fazer esse negócio acontecer é fundamental para que a gente consiga estar tendo bons resultados. Já a curva B, 30% do seu estoque, 20% do seu faturamento. Já a curva C é 50% do seu estoque e 10% do seu faturamento. Vamos pensar, eu e você aí do outro lado, e vamos executar isso. A classificação das curvas é fundamental para o seu negócio estar saudável. Então, é importante que você faça essa classificação. Qualquer sistema hoje faz essa classificação para você e você consegue identificar quais são os produtos de foco que você deve estar fazendo a compra efetiva. Vamos lá?
Compras equilibradas. Para que eu faça uma compra equilibrada, eu preciso sempre seguir o primeiro passo, que é das curvas. Então, eu preciso dar muita atenção aos produtos de curva A e B. E atenção a uma regra de sucesso que você vai fazer esse trabalho imediatamente ao chegar em sua loja. É comprar mais vezes e aumentar a frequência dessa compra. Ou seja, eu compro em menos quantidade e compro mais vezes, para que eu tenha o quê? Um trabalho efetivo, sem excesso de estoques. Então, essa regra do sucesso é muito importante para que você tenha não só sucesso, mas rentabilize o seu negócio. Então, eu devo comprar mais vezes, em menos quantidade, foco realmente no que me traz faturamento, que é a curva A e B, e atenção à curva C, para que eu não gere excesso de produtos nessa curva e para que ela não me traga um excesso de estoque. Sendo assim, a gente precisa analisar o estoque, que é o coração da sua loja, sim. É o coração da sua farmácia, é o coração do negócio. Se eu falo em distribuição, se eu falo em indústria, se eu falo em varejo, eu estou falando de estoque, eu estou falando do coração do negócio. Sendo assim, eu tenho que me preocupar muito com os excessos de estoque, desde que não sejam sazonais nem promocionais. Isso é muito importante. Então, eu preciso entender que produtos sazonais e promocionais, é lógico que eu vou levar um pouco mais do estoque para que eu aumente minha demanda também e crie também campanhas direcionadas a isso num momento específico de sazonalidade e num produto promocional. Já no estoque baixo giro, eu não devo nem ter ele na loja. Por quê? Produtos com baixo giro comprometem todo o meu negócio financeiro. Então, é muito importante que eu trabalhe em produtos com mais de 90 dias sem venda. Eu devo promocionar, fazer trabalhos de troca com a indústria, com a distribuição. E esses são produtos chamados de SR, são produtos sem rotação. Então, é muito importante a gente analisar quais são esses produtos para que eu não faça a compra novamente dele. Então, vocês entendem que é um ciclo virtuoso. Se eu observo os produtos de curva A, B e C, se eu faço compras dos produtos que dão um faturamento e um retorno maior, e se eu faço análise desse excesso de estoque e de produtos SR sem rotação, eu vou deixar muito mais saudável o meu negócio. E a partir daí, eu vou realmente fazer todo o trabalho de evolução do trade marketing e do gerenciamento de categoria. Uma coisa muito importante dentro de todo esse processo de trade marketing é o trabalho de setorização das lojas. Vocês podem ver aí na planta. Então, é fundamental entender a entrada da planta, onde está esse mais grandão aí, né, na planta aí que vocês estão vendo. Tem a parte de fraldas, infantil, MIPs, do outro lado, dermo, perfumaria, né? E nós já temos o caixa aí também. Então, nós temos a jornada do cliente e a melhor jornada do cliente é quando o cliente realmente circula mais pela loja. Então, é fundamental eu ter uma loja organizada de acordo com as setorizações e criar mundos efetivos onde eu possa estar fazendo todo esse trabalho. Exatamente isso que é fundamental para a sua loja. Entenda se a sua loja está ou não com setores, senão depois você fala comigo e a gente pode resolver esta situação. Mas o mais importante é você entender aqui como funciona todo o processo de setorização e jornada do cliente. Ele precisa, sim, entrar e fazer a jornada. 85% dos clientes hoje, quando entram no ponto de venda, buscam, sim, analgésicos. Então, o MIP, ele tem que estar do lado oposto do caixa. Se ele estiver no mesmo lado do caixa, vai prejudicar a jornada do cliente por toda a loja e a visitação em outras sessões. Então, é fundamental que a gente observe essa figura e entenda. Para toda a setorização, eu preciso criar os mundos, né, de atuação, mundo infantil, mundo de beleza, mundo de dermocosmético, mundo de medicamentos isentos de prescrição, e eu preciso fazer os controles dos índices de venda dessas categorias e subcategorias envolvidas. E para isso, eu preciso fazer um bom cadastro de produtos e fazer o cadastro de acordo com a setorização de organização da loja.
E isso é muito importante para que você acompanhe quais os itens que estão vendendo mais, como eu posso expor meus itens de forma mais adequada e como eu posso desenvolver o meu negócio fazendo com que a jornada do meu cliente na loja e em cada seção e em cada mundo desses que eu falei, potencialize cada vez mais a venda e cada vez mais a gente tenha resultados efetivos aí do negócio e que o cliente fique satisfeito também. Porque cada vez que ele visita uma loja organizada em setores, vai facilitar a vida dele e vai facilitar a venda também de vocês. Vamos entender um pouquinho o que é setorização, então? É dividir em setores, organizar o ambiente por tipo de uso. É preciso setorizar para aproveitar melhor os espaços e potencializar a jornada do cliente. Então, você que está aí me ouvindo, você precisa criar essas áreas e é fundamental que você faça essa organização. Então, criar diferentes segmentos, subdividir em partes menores e segmentar para melhor atender. Ou seja, eu tenho que ter o local de exposição, eu tenho que ter a categoria e a subcategoria, principalmente no cadastro de produtos, para favorecer a organização das seções e para que você potencialize a venda para o cliente e melhore cada vez mais a experiência e a jornada desse cliente no ponto de venda. Vamos lá? Para isso ocorrer, eu preciso de um planograma muito bem definido, que é a união das informações, né? E quais são essas informações? Primeiro, árvore de decisão. Cada cliente compra em cada seção de forma diferente. É exatamente isso. Ah, existe uma seção que eu preciso do preço, existe uma seção que eu vou direcionar para a marca, existe uma outra seção que eu vou direcionar para a sensação que esse produto me dá, existe uma outra, então eu preciso dessa árvore de decisão bem definida para que eu organize os produtos dentro da seção de forma efetiva, melhorando assim a experiência e jornada e venda dos produtos ali. Dados de mercado, entender quanto que cada produto desse ocupa na seção, para que você entenda que a gente chama de share, que é o espaço da seção, dentro da gôndola. Então é fundamental que eu entenda os dados de mercado, veja a evolução e entenda se eu estou evoluindo também da mesma forma. Fluxo de loja. Então, eu preciso saber, o cliente ele entra da esquerda para a direita, então como eu vou organizar esse planograma dentro dessa seção? Isso é fundamental para que você organize a seção da melhor forma e para que o cliente realmente visite a sua loja, tendo todo o potencial de compra necessário para aumentar a sua venda. Além disso, a análise de ruptura é fundamental para que eu possa estar não só fazendo a utilização do falteiro, mas também que eu entenda efetivamente essa análise de ruptura para que eu reorganize esse planograma de forma efetiva. E estratégia de vendas é fundamental para que eu trabalhe as sessões foco e também consiga estar desenvolvendo todo o negócio como um todo. Vamos lá? Então, para isso, vamos entender exatamente o que é planograma. Planograma nada mais é do que um desenho gráfico de como os produtos devem ser expostos no ponto de venda, posição que os produtos devem ocupar nas gôndolas, de acordo com o sortimento ou gerenciamento por categoria. Vamos entender um pouquinho esses desenhos aqui? Ótimo! Então, quais são os produtos A, B, C ou D? Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto produto? Como eu devo organizar? Eu devo juntar as categorias e as subcategorias, exatamente como está no segundo desenho. Então, é muito importante que visualmente isso esteja agradável para o cliente e que faça sentido para o cliente de acordo com sua árvore de decisão. Esse é o grande segredo de organizar um bom planograma. Então, é fundamental que a gente entenda isso e coloque todos aqueles detalhes em um planograma único de cada mundo, de cada seção de localização, de cada categoria e de cada subcategoria, para que a gente consiga ter o melhor desenvolvimento possível aí de vendas e também de qualidade de atendimento ao cliente. Principalmente porque as sessões onde eu vou estar fazendo o planograma são sessões o quê? De visita do cliente, elas não ficam atrás do balcão, elas ficam à mão do cliente. Então
elas precisam estar de acordo com as necessidades do cliente e a gente precisa fazer lembrança a alguns produtos para que a gente potencialize nosso negócio e rentabilize o seu negócio aí do outro lado, tá bom? Vamos lá entender então o varejo farma atual. Então, o varejo farma atual nada mais é do que tecnologia, processos, colaboradores, comunidade, clientes e tudo isso igual a resultado. Então, vamos entender um pouquinho da tecnologia, principalmente nos dias de hoje. É uma comodidade para o cliente. Então, é uma comodidade ele fazer a compra pelo um aplicativo, é comodidade ele fazer a compra pelo e-commerce, é comodidade para o cliente ele ter ações interativas dentro da loja, onde ele vai querer comprar aquele esmalte e tira uma foto da mão e já troca a cor do esmalte, fazer a maquiagem, então você utilizar produtos de maquiagem, você tira a foto e vai utilizando os produtos de maquiagem para ver se está de acordo com a tonalidade da sua pele, realmente toda essa parte de visão aumentada dessas ações, para que você tenha o melhor resultado possível. Então, quando você vai fazer uma ação de coloração, é muito bacana você ter alguns equipamentos que você potencialize essas ações. Uma outra coisa muito importante é a agilidade. A tecnologia tem que voltar para a agilidade de atendimento ao cliente, né? E compra sem atrito. Então, quando a gente fala de tecnologia hoje, quando a gente fala de e-commerce, é a compra sem atrito, sem problema de você ficar esperando numa fila e assim por diante. E, como eu disse, a venda online, delivery e e-commerce são realmente tendências de crescimento fundamentais. Mas o físico não vai deixar de existir. O atendimento ao cliente, o contato humano é fundamental, principalmente para o nosso povo, que é tão quente, né? Então é muito importante a gente ter esse contato humano, essa troca de energia. Então o primeiro momento e o primeiro ponto fundamental para esse atendimento ao cliente é ser positivo, né? Então as pessoas querem ser atendidas por pessoas felizes porque querem ser felizes também. Então é fundamental a gente trabalhar efetivamente focado em positividade dos nossos colaboradores. Gentileza, gentileza gera gentileza, como todo mundo já sabe. Então é fundamental essa gentileza no atendimento, né? Ser cordial, efetivamente atencioso, olhar no olho do cliente, se preocupar em ouvir esse cliente. Humanização é um dos passos fundamentais. Atender todos como seres humanos, independentes de cor, raça, independentes de posicionamento, de quem tem ou não tem tal condição financeira. A humanização é fundamental para o nosso negócio. Dar informações, né? Vantagens e uma coisa fundamental, que é a emoção da compra voltada ao atendimento. Então, é muito importante a gente trabalhar todos esses detalhes aí no nosso atendimento. Uma outra coisa que é muito importante, e a gente precisa entender o nosso mercado como um todo, né? É entender as decisões de envelhecimento daqui por diante da nossa população. Então, a decisão diante a todo esse envelhecimento da população é fundamental para que a gente preste novos serviços e que a gente se atente realmente a condição daqui para diante. Então, vamos entender um pouquinho aqui. A população idosa tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta as projeções da população do IBGE, atualizada em 2018, segundo a pesquisa, em 2043, olha que loucura, 1/4 da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens de 14 anos será apenas 16,3%. Nós seremos sim um país mais envelhecido, como vocês estão observando o gráfico aí. E para isso, a gente precisa nos preocupar com algumas ações aí efetivas e que você precisa tomar aí na sua loja também. Vamos entender? Nós vamos estar em 2 mundos e 2 realidades, né? Então nós vamos ter as pessoas que tiveram a oportunidade de aprender mais, de estudar e que vão ter a oportunidade de trabalhar até mais tarde, como também as pessoas que não tiveram essa oportunidade e que vão ficar em dificuldade. Então a gente precisa entender quais ações que a gente vai ter, as ações sociais, as ações promocionais, quais ações para estar atendendo esses 2 tipos de cliente fundamental nessa terceira idade. Então, vamos entender que 17,3% dos idosos vão apresentar algum tipo de limitação funcional. E que de 39,2% de 75 ou mais, ou seja,
Essa população de 75 ou mais anos, porque a nossa população está envelhecendo e nós estamos vivendo mais, elas vão ter e vão apresentar esse tipo de limitação. Então, nosso serviço precisa estar preparado para esse tipo de situação. Mas nós vamos ter jovens, né? Jovens idosos que estão fazendo exercício físico, que estão praticando não só exercício físico, mas praticando exercícios mentais também, estão em plena atividade e estão em pleno consumo. E também muitas dessas pessoas são a base da estruturação social, porque cuidam de toda a sua família, principalmente nesse momento onde muitas pessoas estão desempregadas e a única renda realmente é a aposentadoria dessas pessoas. Boa saúde também é um pré-requisito muito importante para essa idade, né? Então, ações, né, de prevenção, ações e requisitos importantes como suplementação alimentar e toda essa parte de vitaminas vão crescer muito e é uma tendência muito importante do mercado e você precisa estar ligado nessa situação. Para que as pessoas possam trabalhar até uma certa idade, né, uma idade mais avançada, nós precisamos fazer o quê? Um trabalho hoje, nesse imediato momento, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. E para isso, a gente precisa cuidar, né, das pessoas hoje que estão por volta de 40 anos, 35, e aí realmente trazer não só benefícios de saúde, mas benefícios de bem-estar, de qualidade de vida e de processos de prevenção também. Uma outra coisa muito importante e que vai ter uma crescente a partir de agora, principalmente por conta do envelhecimento da população, por conta de o farmacêutico ser o profissional de saúde de primeiro acesso da população, é a atenção farmacêutica. Então, o atendimento nessa área é muito importante. Então, usar todas as tecnologias existentes, e são muitas, hein? Então, é fundamental a gente trabalhar isso. Formas de comunicação à distância, o WhatsApp, são fundamentais e são previstos por lei hoje, fazer um atendimento à distância ao paciente. Vacinação, então vacina, exames diagnósticos. Vamos aproveitar toda essa lei vigente, que num primeiro momento parece que não foi tão legal, mas o Covid nos deu a oportunidade de realmente acelerar o processo de atendimento à distância e realmente criar todo um atendimento farmacêutico aí bastante especializado para dar uma atenção especial ao cliente, ao seu cliente, né? E ao meu cliente também, que possa estar fazendo o trabalho melhor possível. E os propósitos da empresa? Parece que isso não é tão importante. Hoje é. Hoje é muito importante a gente ser uma loja acessível, atender as pessoas, não só com igualdade, mas com equidade. Então, vamos entender um pouquinho? Como os pássaros, pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais nos direitos de voar. Elas são iguais, mas a gente precisa pensar na equidade, ou seja, o que aquela pessoa precisa para ter aquele atendimento igual ao outro. Não fazer um atendimento igual a todos. E a figura está muito clara aí para vocês, a diferença de igualdade e equidade. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que se preocupar em entender todas as legislações hoje vigentes. Então, nós temos o descarte de medicamento, nós temos o cadeirante, que o cadeirante ele precisa fazer um círculo completo para que eu tenha uma loja mais efetiva de atendimento para ele. Ele precisa ter um caixa acessível. Eu não posso simplesmente colocar que aquele local é acessível sem ele ser. Então, eu preciso me preocupar com o espaço que eu tenho entre as gôndolas. Não deixar 80 centímetros somente de espaço. Se eu estou dizendo que esse espaço é acessível para um cadeirante, eu preciso me preocupar desde lá de fora, desde o estacionamento, desde como ele vai sair do carro, como é que eu vou colocar o espaço da cadeira, como é que ele vai entrar na minha loja. Eu tenho que me preocupar com degraus, com banheiros e assim por diante. Ser acessível é fundamental hoje. Ter propósito é fundamental. Atender o meu cliente de forma igual é fundamental também. Então, eu tenho que não só me preocupar em a cadeira caber, ela precisa girar, ela precisa voltar, ela precisa ter acesso aos produtos, né? O cadeirante precisa ter acesso à sala de aplicação, ele precisa ter acesso ao balcão. Então, eu tenho que me preocupar com alguns detalhes fundamentais.
A preocupação com a terra, né? Não somente com o que está ali naquele momento, na minha visão. Então, o que é ação se eu não fizer o recolhimento seletivo da minha farmácia ou da minha drogaria? O que isso pode resultar, né, futuramente? O atendimento prioritário é fundamental no meu negócio e ele precisa ser levado com seriedade. Hoje, nós temos algumas ferramentas, principalmente para os autistas. Então, é fundamental para o atendimento, principalmente dos autistas hoje, e de doenças que não são visíveis, né? Porque você tem um cadeirante, você vê qual é a deficiência dele. Você tem um cego, você vê qual é a deficiência. Mas as pessoas, existem algumas deficiências que são invisíveis aos nossos olhos. E a gente precisa estar ligado com o que acontece à nossa volta. Então, existem hoje algumas ferramentas para deixar visível essa deficiência que não é tão visível. Como os cordões, o cordão de girassol, né? O cordão que realmente tem esse quebra-cabeça todo colorido. Nós temos hoje a identidade, né, dessas doenças que não são visíveis. E quais são as características desses pacientes? Eles não podem ficar esperando, não se pode falar alto, não pode ter muito barulho. Nós precisamos falar calmamente com essas pessoas. Então, para eu ter um atendimento prioritário, não é só colocar a plaquinha. Eu preciso estar preparado para fazer esse atendimento e ser realmente diferenciado com relação a esse tipo de atendimento faz com que eu trabalhe com um nicho de clientes fundamental. Não só para aumentar a venda do seu negócio, mas realmente para fazer com que eu tenha um propósito dentro da minha empresa. Uma outra coisa, mulheres e homens são iguais, sim, só que existe equidade. É lógico que a mulher não vai conseguir carregar um saco muito grande de peso e o homem às vezes vai conseguir carregar isso. Isso não significa que ela é diferente dele, ela simplesmente precisa de o quê? Condições adequadas para fazer aquele mesmo trabalho. Então é muito importante, o propósito da empresa é muito inserido nisso. E também fazer parte de algumas campanhas, né? Principalmente essa campanha agora que está, né, em toda a rede nacional de mídia, que é a campanha do batom vermelho e do X vermelho aí na palma da sua mão. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, quando eu tenho um atendimento para cadeirante, quando eu tenho um atendimento para gestante, quando eu tenho um atendimento para idosos, eu preciso realmente ter esse atendimento. Ou seja, chega um idoso com dificuldade para caminhar, ele chega, ele vai até sua loja para fazer a compra desse medicamento. Eu preciso ter uma cadeira, eu preciso oferecer água para esse idoso, né? Eu preciso oferecer um ambiente acolhedor. Então, acolher tudo isso faz grande diferença para o negócio e faz com que você seja uma referência de nicho de trabalho dentro do segmento e que você consiga estar fazendo o melhor atendimento possível para o seu negócio. Então, para isso, você precisa realmente ter um propósito. E o propósito da empresa, quem desenha, é você aí que está do outro lado. Com pequenas ações e também com grandes ações de divulgação do seu negócio. E realmente faça uma ação de divulgação que seja real, né? Que não seja somente uma mídia. Então, é importante você participar de todas as ações sociais aí que você pode participar. Jornada do cliente. Ela é muito importante. Pensar menos como empresário e mais como consumidor. Exatamente isso. Eu preciso pensar em quem vai na minha loja para consumir, para comprar, né? Então, o shopper é diferente do consumidor. O shopper é aquele que vai fazer a compra. Nem sempre o shopper é o consumidor. No exemplo, por exemplo, no exemplo de fraldas, né? Então, quem é o consumidor é o bebê. Quem é o shopper que vai fazer a compra é a mamãe, ou o cuidador, ou a babá e assim por diante. A trajetória ou jornada do cliente envolve cada interação com sua empresa, seu produto ou seu serviço. E por isso que os propósitos precisam estar alinhados, por isso que as sessões precisam estar organizadas, por isso que o planograma deve ser organizado, por isso que seus funcionários devem estar prontos para estar fazendo um atendimento de qualidade e ser proativo no seu atendimento e realmente ser a solução, né, para o problema do cliente e não dar ênfase no problema e sim na solução de todo o atendimento. Você pode ser ótimo, mas qualquer elo fraco nessa cadeia longa pode afastar clientes em potencial. Exatamente isso.
Então, se eu tenho um funcionário que está desanimado, eu faço um atendimento excepcional no balcão e chega lá no caixa, o cara está desanimado, não está bem, né? Então, isso vai fazer com que o meu atendimento sensacional do balcão não tenha uma finalização efetiva no caixa. Então, é fundamental para que as pessoas trabalhem com jornada do cliente, para que as pessoas trabalhem com atendimento do cliente, elas precisam estar felizes. Então, é muito importante entender qual que é o time da sua equipe, em que momento ele está, qual que é o clima da sua equipe e trabalhar efetivamente isso. Porque pessoa feliz vende e faz pessoas felizes e faz com que o ambiente fique mais propício para as vendas também. Uma outra coisa bastante importante é a experiência do cliente no ponto de venda. Então, quais são os pontos de contato com esse cliente? Vamos entender um pouquinho? O ponto de contato é qualquer momento em que um cliente entra em contato com a sua marca. Isso inclui a experiência ocorrida antes, durante e após a compra. Seu objetivo é garantir a satisfação dos seus clientes em todas as etapas do caminho. Ou seja, se você faz uma divulgação no Facebook, se você faz uma divulgação no Instagram que não tem a ver com o seu propósito, ele não vai ter uma experiência boa, ele não vai ter um ponto de contato bom. Não é simplesmente criar um propósito, é viver esse propósito. Existem obstáculos do caminho que podem atrapalhar o cliente. Exatamente aí. Eu tenho uma gôndola que me impede a entrada na loja. Eu tenho uma gôndola que impede a visibilidade do cliente. Eu coloco produtos muito altos na minha loja. Eu coloco produtos que não estão em acesso ao cliente. Eu coloco os meus MIPs atrás do balcão. Eu não deixo ele à disposição do cliente. Tudo interfere na venda do cliente. Então, você acha que faltam pontos de contato ou que eles não funcionam adequadamente? Você deixou claro para o cliente como resolver possíveis problemas na transação, transações de cartão, quando eu faço um cartão de fidelidade, quando eu vou trabalhar com uma PBM, como vocês sabem, o atendimento é um pouquinho mais demorado. Então, é fundamental que a gente explique passo a passo todo esse processo, tenha transparência nesse atendimento para que o cliente fique satisfeito, tenha uma experiência sensacional e tenha um ponto de contato surpreendente e que realmente você faça um momento mágico com esse cliente. As necessidades do cliente estão sempre em primeiro lugar, sempre. E essa é a maior experiência que você precisa dar para o seu cliente. Fazer com que ele se sinta especial, único e diferente dentro das suas lojas. Fazer com que ele se sinta realmente em um momento mágico. Fazer com que essa jornada do cliente esteja com todos os elos em dia. E fazer com que essa corrente e esse ciclo bom entre dentro da sua loja. Sua empresa pode ter um produto superior, porém nada disso importa se o cliente não tiver acesso fácil a esse recurso. Isso é fundamental. O cliente precisa ter acesso. E dentre esses pontos de contato que eu já disse, é fundamental para o negócio que a gente desenvolva cada vez mais essa sensação de bem-estar no cliente. Garantir o funcionamento de todos os pontos de contato, em todas as etapas da transação, pela melhor satisfação e fidelidade do cliente, deve ser o seu propósito de hoje e sempre. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho a jornada e frequência do cliente hoje, né? Então, no Brasil, foi observado, de acordo com a Nielsen aí, com um estudo de junho de 2020, comparado com junho de 2019, houve um aumento, né, e frequência do cliente em serviços de autosserviço e em lojas, né, de desconto. Por que isso? Porque diminuiu a renda do nosso cliente hoje, né? Então, é fundamental que a gente esteja preparado para isso. Crie uma política promocional, né, diferenciada. É lógico que eu não vou colocar promoção em tudo, mas nos produtos de alto giro, eu preciso realmente ser muito atrativo para o meu cliente. Os top 5 benefícios hoje. Então, os benefícios identificados também aparecem nos top 5, mais relevantes aí, né? Então, mantém a minha família livre de doenças. Então, esses são produtos muito fundamentais, né? Então, quem que mantém a sua família livre de doenças? Vitaminas, produtos antissépticos, né? Então, tudo que previne é fundamental, né? Elimina germes e bactérias
de maneira efetiva. Então, produtos que têm essas características realmente vão crescer cada vez mais. Então, eu preciso estar à disposição com esses produtos. Isso não significa que eu tenho que ter várias marcas do mesmo item. Eu não preciso ter 10 marcas de álcool gel, né? Então, eu preciso realmente direcionar o meu mix de forma efetiva. Protege a minha família e também ainda ajuda a manter o meu sistema imunológico forte. Então, as vitaminas é realmente uma oportunidade gigante para que vocês trabalhem efetivamente aí no negócio. Uma outra coisa que também foi observada na jornada do cliente, né, que é o percentual das pessoas que pretendem comprar online antes, durante e depois do Covid. Então, total da América Latina, né? Então, com relação a cuidados pessoais, a cuidados domiciliares e alimentos, realmente, durante a pandemia, a gente teve um aumento significativo, né? E após a pandemia, né, nós temos aí um crescimento de cuidados domiciliares e principalmente cuidados pessoais que se mantém esse crescimento. Então, é fundamental para o negócio a gente ter isso como um insight para que a gente trabalhe principalmente essas categorias que envolvem cuidados pessoais e cuidados domiciliares. Então, vamos lá. Consumidores e shopper. Vamos entender um pouquinho a diferença deles, como eu já disse. Então, consumidor é quem consome o produto, shopper é quem vai fazer a compra do produto. Hoje, nós temos dois tipos de consumidores, efetivamente, ou seja, dois tipos de shoppers. Consumidores, os blindados e os consumidores restringidos. E nesse momento, a gente precisa retomar, reiniciar e reinventar o nosso negócio. Porque se a gente ficar fazendo o mesmo, nós não vamos nem ter os resultados os mesmos. Nós vamos ter resultados bem mais baixos do que esperávamos. Então, para isso, a gente precisa entender. Esses consumidores blindados são os consumidores que estão empregados, estão podendo trabalhar de casa, tem realmente seu salário, não está comprometido de nenhuma forma. E realmente, quais são as características desses consumidores? Fazer experimentação de novas marcas. Isso é uma tendência geral, não só dos consumidores blindados, mas dos restringidos também. No caso dos blindados, eles se dão direito a conhecer novas marcas, né? E também observam que também existe um diferencial. Será que ele precisa de tudo aquilo que realmente ele achava que era necessário? Né? Então, é muito importante a gente entender que novas marcas vão poder ser colocadas no mercado e vão ser provadas sim. Se elas tiverem qualidade e resultado, elas vão se manter no mercado. Produtos mais premium em casa. Então, os consumidores blindados, já que eu fiquei em casa, eu me dou direito a comprar esse produto. Então, produtos com valor agregado, por exemplo, como produtos de dermocosmético, eles vão ter uma tendência muito alta de crescimento nesses blindados. Se dão direito a consumir, como eu já disse, e principalmente a entender novas tendências, a consumir novos produtos, a consumir novas tecnologias. E isso faz com que a gente aqueça o mercado. E tem consumidores restringidos hoje, perderam o emprego, né? Então o cinto aperta realmente e aí você tem experimentação de novas marcas com valor agregado menor. Né? Então, é importante eu ter esses produtos dentro das minhas lojas para que eu não deixe de estar atendendo, né, os consumidores de forma geral. E a busca de oportunidade de cesta. Então, são produtos de cesta e que eu preciso tomar banho todo dia, escovar dente todo dia. Então, eu tenho que ter packs, embalagens promocionais que entregam mais por menos. Isso vai fazer grande diferença nesse momento. Então, observem todas as oportunidades de negócio que vocês venham a ter no departamento de compras, principalmente junto aos distribuidores, fornecedores, indústria, para que vocês potencializem esse tipo de produto dentro da loja de vocês. Então, essa retomada, ela é fundamental e a gente analisar esses dois tipos de consumidores também. Então, agora nós vamos dar dicas de ouro para o seu negócio, ou seja, elas são fundamentais para o seu negócio. Então, vem comigo, preste bem atenção. Repensar o mix da loja. Então, olhar seu estoque de acordo com as curvas, como a gente já disse, né? É fundamental para o seu negócio. Olhar fora, olhar o que está acontecendo no Equivia, olhar o que está acontecendo no mercado, olhar no Equivia os BRICS, né? Então, é uma outra oportunidade. E onde você vai conseguir ter acesso a esses relatórios, né? Geralmente, vocês
têm se associado, as grandes empresas têm realmente já esses relatórios. Ah, eu não tenho esse relatório, então vamos ver todas as farmácias da região e vamos comprar um relatório IQIV. Então vamos entender como funciona, vamos se associar, vamos fazer grandes conglomerações de informações para que eu obtenha os melhores resultados. Só para uma observação, o que é BRIC? É o conjunto de CEPs daquela região. O IQIV consegue analisar e ver quantas lojas tem de redes grandes, quantas lojas tem de redes pequenas, qual que é o nível de produto de saída, qual que é a venda desses itens e assim por diante. Então isso potencializa a sua visão de fora, né? Que é fundamental para entender, essa categoria vende mais ou menos dentro do meu negócio. Tipos de embalagem, né? Então, uma dica de ouro, promopack, embalagens maiores, produtos adicionais. Então, tudo que tem a ver com promoção, leve mais, pague menos, isso vai ser um grande diferencial daqui para diante. Lembrem-se, embalagens familiares, embalagens que você tenha um recurso, né? Então, por exemplo, você tem lá o Dorflex, você tem o blister e a caixinha. Vamos oferecer a caixinha, que geralmente ela tem um preço mais em conta para o cliente. Então, oferecer essas oportunidades vão fazer grande diferença para o negócio agora. Monitorar a concorrência, entender os riscos e as ressalvas. Então, o que tem de importante lá? O que eu posso adquirir de informação e que eu posso aplicar no meu negócio? Como também, olha, o que eu vejo de risco e o que eu tenho que me preparar. Então, sempre está acompanhando tudo que está acontecendo à sua volta. Reavaliação das estratégias promocionais, isso é fundamental. Então, a gente precisa segmentar preço por canal, região, cidade e clientes. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma loja, né? Eu tenho uma farmácia. Agora, se eu tenho 20 farmácias, se eu tenho 30 farmácias, se eu tenho 100 farmácias, eu preciso analisar se aquela promoção faz sentido para todas as lojas ou faz sentido para determinada região, para determinado cliente. Então, eu preciso trabalhar principalmente com o meu cartão de fidelidade. Isso é fundamental, porque ele recolhe informações do meu cliente, recolhe as necessidades dos meus clientes, recolhe a performance dos itens de venda adicionada para que eu potencialize cada vez mais o negócio. Segmentar por categoria e a reavaliação contínua, né? Então, a gestão da categoria é fundamental. Eu entender quais índices eu devo acompanhar, como eu devo acompanhar essa categoria, setorizar. Então, é importante criar os mundos dentro do meu negócio e para isso você precisa ter conteúdo para criar esses mundos, trabalhar com um cadastro para que te dê suporte na avaliação desses capabilities de cada sessão, desses índices de cada sessão e, além disso, organizar sempre a sua loja. Planograma e organização da loja, execução contínua da sua loja. O trabalho hoje não é reinventar a roda, o trabalho hoje é fazer o que precisa ser feito dentro do seu ponto de venda para que você potencialize o seu negócio. Outra coisa bastante importante, né, e que é também uma dica de ouro, é a clareza nos fatores que interferem no fluxo de clientes. Então, se eu mudei uma rua de fluxo, se aquele local que tinha tanto fluxo, mas por conta da pandemia ou por conta de alguma condição daquela região diminuiu o fluxo, eu preciso fazer pequenos ajustes de estoque, pequenos ajustes de compra, pequenos ajustes de atendimento. Eu preciso entender qual é o meu cliente, quem é o cliente que visita a minha loja. Reavaliação das recompensas nas equipes de venda. Isso é fundamental. Eu estou num momento onde todos precisam de um plus, né, no seu negócio. E para esse plus acontecer, eu preciso daquelas pessoas efetivamente trabalhando para o negócio. E para isso, é fundamental eu sim investir em campanhas de remuneração diferenciada. Então, análise de estoque, são produtos que estão com volume alto de estoque, vamos fazer uma campanha de incentivo para esses produtos, vamos trabalhar junto com a indústria, junto com os distribuidores, para que a gente consiga estar desenvolvendo essas campanhas de incentivo e o trade pode muito ajudar em todo esse processo. Saber o que acontece na loja, na expectativa versus realidade. Então, não adianta eu clusterizar minha loja, organizar minha loja,
né, que realmente é um negócio muito importante e é o que eu faço, né, para o negócio, que é a clusterização dessas lojas, eu preciso entender o quanto eu posso organizar aquele processo naquele momento e o quanto eu não posso organizar, porque a realidade é outra. Então, o processo não é somente planejar, o processo realmente é executar. O quanto eu vou realizar dessa execução? Eu estou planejando algo para ser escrito somente ou realmente para ser executado? O quanto disso eu consigo colocar em prática? Então é fundamental esse tipo de trabalho. Uma outra coisa também importante é aplicar rentabilidade ganha-ganha, ou seja, a minha ação junto ao cliente final, junto à indústria, junto ao varejo, tem que ser realmente uma ação ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. E para isso, eu preciso mudar a minha maneira de enxergar alguns detalhes. Então, junto ao fornecedor, eu preciso reavaliar todo o meu plano de negócio para criar as estratégias, principalmente referente às categorias, para que a gente consiga desenvolver um melhor resultado de rentabilidade. Junto a canais digitais e físicos, nós temos somente oportunidades. Não existe migração de um para outro. Existe o que? A potencialização desses dois canais para melhorar o meu atendimento. Então é essa visão que a gente tem que ter. Não tem que pensar ou ficar com medo que vai migrar tudo para o digital. Não, não vai migrar tudo para o digital. Como também não vai migrar novamente tudo para o físico. Os clientes hoje, eles tiveram a oportunidade de consumir de uma outra forma. Então nós temos um novo cliente e esse novo cliente, ele nos dá a oportunidade de aumentar ainda mais o consumo deles, principalmente por conta do atendimento. O atendimento individual e único que cada um pode e deve fazer em sua farmácia. Crescimento de marca própria e regional, isso é fundamental e é um grande negócio que cada um de vocês tem que realmente pensar. Então, avaliar produtos de escolha onde o cliente está mais aberto a mudanças de marca ou não procura a marca, né? Então, uma área muito importante é a parte de primeiros socorros, que vocês podem começar com essa parte, né, de primeiros socorros. Então tem vários itens da parte de primeiros socorros que realmente faz diferença você ter esse produto da tua marca própria, que vai fazer com que ela seja relembrada e lembrada e aumente também a rentabilidade do negócio e deixe realmente um custo-benefício melhor para esse cliente. Consumidor restringido, né, em seu consumo. Então, esse produto para esse cliente é fundamental nesse momento. Então, nós temos que observar marcas que no final deem um valor menor, mas que sejam de acesso para esses consumidores restringidos, e nós vamos ter muitos desses consumidores. E nós temos que pensar neles também. Uso de redes sociais, realidade aumentada, isso é fundamental para que eu faça do meu negócio sempre um negócio inovador, para que eu realmente regue a planta aí, a planta importante do negócio. O que é essa plantinha? Como eu posso fazer germinar esse negócio? É realmente vendo todos os detalhes, dia a dia, e regando até que a gente tenha uma árvore frondosa e linda em todas as lojas. Categorias de sucesso nessa pandemia: esmalte, coloração e depilação. Muita gente deixou de estar indo nos salões de beleza e realmente começou a observar que é possível estar fazendo em casa, né, alguns procedimentos. Então essas categorias explodiram, né, nessa pandemia. Então é fundamental a gente dar uma atenção especial, porque nós vamos não só ter as consumidoras, né, que são as manicures, as pessoas de salão e assim por diante, mas nós vamos ter novos consumidores que viram que é possível estar fazendo esse tipo de cuidado dentro de casa e com qualidade. A linha infantil também cresceu muito, né? Então é fundamental, principalmente a parte de papinhas, né? Então é fundamental a gente trabalhar essa linha infantil de uma forma a ter promopacks, a ter realmente promoções diferenciadas que tragam clientes, porque quando o cliente é a mamãe que vai fazer a compra, essa área infantil é realmente o adulto que vai fazer a compra, você potencializa todas as outras áreas. Vitaminas e suplementos, né? Para prevenção, principalmente, de patologias futuras, né? Então essa é uma primeira onda pandêmica, com certeza nós vamos ter outras ondas e outras condições daqui para diante, né? Nós vamos encarar de forma diferente todas as situações e a gente precisa entender que a qualidade de vida é fundamental e a prevenção é fundamental.
A área de MIPS foi fundamental nessa pandemia, então aumentou bastante a venda, além de participar de uma forma bastante efetiva em vendas fora do balcão. Nós temos mais de 40% da venda de MIPS, medicamentos isentos de prescrição fora do balcão. Então é fundamental a gente aumentar a venda desses itens, e para que isso ocorra, a gente precisa realmente organizar essas sessões de forma adequada, né? Não é simplesmente colocar para fora, tem uma forma toda adequada de organizar esse processo, e dentro dessa organização eu ainda tenho os planogramas para potencializar a minha venda. Conveniência, né? Então, quando a gente fala de farmácia, ela ficou aberta. Quando a gente fala de drogaria, então quanto mais eu tiver produtos de conveniência, vão facilitar a minha compra, além de aumentar muito o ticket médio da loja. Então, eu preciso sempre ter esses produtos de conveniência próximo ao caixa, realmente ter uma variedade adequada desses produtos para a gente aumentar o nosso ticket médio. Dermocosméticos, nós não temos só os clientes restringidos, nós temos também muitos clientes blindados, e por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais com essa categoria, que aumenta não só a venda, mas o retorno, né, de valor nominal para você aí que tem a sua loja, a sua farmácia, é fundamental, porque o cliente não leva somente um produto, ele leva mais de um item, desde que você faça um bom atendimento, desde que você tenha capacidade em desenvolver esse trabalho dentro da sua loja. E alimentos sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Realmente é um grande diferencial. Por quê, pessoal? As pessoas não veem o preço desses produtos, né? Elas querem consumir sem a lactose, sem glúten, sem o açúcar. Elas precisam consumir, geralmente porque são alérgicas. E é uma tendência da gente aumentar essas pessoas diabéticas, pessoas com alergias e assim por diante. Então é fundamental que eu tenha realmente essa parte de alimentos que é, dentro da conveniência, uma grande solução para o seu negócio e que a gente pode trabalhar de uma forma bastante efetiva. Então é muito importante você dar atenção a essas categorias que são fundamentais para o seu negócio e que podem desenvolver muito o seu negócio daqui para diante. Além, é lógico, de toda a parte de higiene e beleza. Uma coisa muito importante, vamos entender agora o varejo pós-pandemia. Então, o foco sim, são nas pessoas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? O nível de exigência dos consumidores já vinha crescendo. Após a pandemia, ele cresceu muito. As pessoas são muito mais exigentes porque tiveram muito mais tempo de entender sobre os produtos, sobre o atendimento. Realmente elas deram uma pausa. E o nosso cliente mudou. Ele hoje é muito mais exigente do que era. Então, para isso, eu realmente preciso trabalhar efetivamente no foco de atendimento. Experiência diferenciada. Com as mudanças de comportamento desses hábitos, os estabelecimentos começam a enxergar o valor da experiência. E como eu disse, atendimento e experiência e momentos mágicos são fundamentais para o cliente daqui para diante. Confiança como diferencial. Isso é muito importante. O cliente precisa entender que a sua loja é confiável. E isso são detalhes. Desde a utilização da máscara. A máscara no nariz e na boca, sim, né? A máscara de PVC, ter o álcool gel para fazer a higienização das mãos, ter uma loja limpa, perfeita na sua higienização, ter ambientes de contato do cliente que realmente tragam experiência para esse cliente e tragam confiança. Sua sala de aplicação, sua sala de vacina, todos os serviços farmacêuticos oferecidos com qualidade, não simplesmente criar uma sala por criar realmente um serviço diferenciado para esse cliente, entregar benefícios nesse serviço, para que eles vejam a diferença do atendimento no estabelecimento A e no estabelecimento B. Conhecer o seu público. Então, isso é fundamental. Informações é poder. E conhecer o público é estratégico para o varejo hoje. É estratégico para você. Você precisa conhecer o seu cliente. Você precisa ter um cartão de fidelidade, entender o seu cliente, entender o que está à volta, o que está faltando ou o que é realmente um ponto positivo, onde você pode realmente envolver todas as suas fichas de negócio, né? Então é importante apostar nesse diferencial e fazer a diferença na sua localidade. Novas plataformas, novos modelos. Então o nível de exigência, como eu já disse, precisa de um atendimento diferenciado.
Então, plataformas diferenciadas onde eu consiga ter a identificação de utilização do produto, onde eu consiga ter um atendimento à distância, onde eu consiga estar fazendo diferente do que todo mundo faz. E cooperação inteligente, né? Então, o egoísmo foi deixado de lado, e realmente foi deixado de lado, e foi deixado para trás, né? Então, companhias mais inteligentes que se uniram e realmente em busca de estar entregando o melhor atendimento possível, a melhor qualidade de serviço possível para os clientes. Então, o varejo pós-pandemia significa qualidade, qualidade em tudo que você faz. Atendimento, nota 1000. Você precisa cuidar da sua compra, você precisa cuidar do seu estoque, você precisa cuidar principalmente da exposição, você precisa cuidar do varejo como um todo, você precisa cuidar da experiência que seu cliente vai ter em conhecer a sua loja. Eu agradeço e até mais!